A circuncisão é aquela de coração. Entre parênteses, Romanos, capítulo 2, dos versículos 17 ao 29. Abre aspas. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Fecha aspas. Nós devemos ser circuncidados de coração. Abre aspas, e circuncisão, a que é do coração. Fecha aspas. Nós somos salvos quando nós cremos com o coração. Nós temos que ser salvos de coração. Deus diz, abre aspas, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 2, versículo 29. Nós devemos ter a remissão dos pecados em nossos corações. Se nós não tivermos o perdão dos pecados em nossos corações, tudo é inválido. O homem tem abre aspas, ser interior e um exterior, fecha aspas. E todos devem receber a remissão dos pecados em seu interior. O apóstolo Paulo diz para os judeus, abre aspas, e circuncisão, a que é do coração, fecha aspas. Então, o que os judeus circuncidavam? Eles circuncidavam uma parte da carne. Contudo, o apóstolo Paulo diz, abre aspas, e circuncisão
a que é do coração. Fecha aspas. Os judeus circuncidavam o seu exterior, mas Paulo diz que a circuncisão deve ser no coração. Deus nos diz em nossos corações quando nos tornamos seus filhos. Paulo não fala sobre a circuncisão externa, mas sobre a circuncisão e a remissão dos pecados no coração. Portanto, quando ele fala, abre aspas, e daí, se alguns não creram, fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 3, versículo 3. Ele quer dizer, abre aspas, se alguém não creu de coração, fecha aspas. Ele não fala sobre a crença externa, mas diz, abre aspas, creia no coração, fecha aspas. Nós devemos saber o que o apóstolo Paulo quer dizer e o que a remissão de pecados é. Nós também devemos aprender como obter a remissão dos pecados em nossos corações por meio da palavra de Deus. Abre aspas, e daí, se alguns não creram, fecha aspas, significa, abre aspas, e daí, se os judeus não creram em Jesus Cristo como seu Salvador, apesar de eles serem descendentes de Abraão segundo a carne, fecha aspas. A descrença deles torna sem efeito a fidelidade de Deus? O fato de Deus ter tirado todos os nossos pecados, incluindo os pecados dos descendentes de Abraão, torna-se inválido? Nunca. Paulo diz que mesmo os judeus, que são descendentes de Abraão pela carne, podem ser salvos quando eles creem que Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, que levou todos os pecados do mundo por meio do seu batismo e crucificação. Ele também diz que a salvação e a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, não podem ser invalidadas. Romanos, capítulo 3, nos versículos 3 e 4, afirma, abre aspas, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfalecer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Fecha aspas. O Senhor prometeu pela sua palavra e santificou os crentes, cumprindo a sua promessa. Deus quer mostrar a sua justiça e justificar aqueles que têm fé em Jesus através da sua palavra, pela qual ele cumpriu o que ele prometeu quando ele foi julgado. Mesmo nós, que temos a remissão dos pecados em nossos corações, também queremos ser julgados pela sua palavra e queremos prevalecer com a sua palavra quando formos julgados. O apóstolo Paulo fala sobre o ser interior e exterior. Paulo fala sobre o seu, abre aspas, ser exterior e interior, fecha aspas. Nós também temos um ser exterior e interior, que são a carne e o espírito. Nós somos da mesma forma que ele. Agora, Paulo lida com este assunto. Romanos, capítulo 3, versículo 5, afirma, abre aspas, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos?
Fecha aspas. Paulo não quer dizer que o seu ser exterior é limpo, sua carne é suja e continua pecando até a morte. Isto inclui todas as pessoas do mundo. Contudo, se Deus salvou estas pessoas, isto não demonstra a sua justiça? Deus não seria justo se ele salvasse os seres humanos, apesar de seu exterior e interior ser instável? Então, Paulo diz, abre aspas, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Entre parênteses, falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? Entre parênteses, Romanos, capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo explica que nós não somos salvos somente porque nosso exterior está limpo. Nós temos um ser interior e exterior. Contudo, Paulo lida com assuntos do coração, dizendo, abre aspas, e daí, se alguns não creram, sua descrença irá invalidar a fidelidade de Deus? A circuncisão é aquela de coração. Fecha aspas. Não é uma fé verdadeira nós nos tornarmos pessoas justas de vez em quando e pecadores no outro dia, estabelecendo a nossa fé na base de um ser exterior que peca e tem instabilidades. O homem exterior peca até morrer. O apóstolo Paulo não colocou suas esperanças em seu ser exterior. Aqueles cujos pecados foram destruídos também têm um ser exterior e um interior. Como eles se sentem quando eles veem seu exterior? Eles não podem deixar de ficar desapontados. Vamos ver o nosso exterior. Algumas vezes nós somos bons, mas outras vezes nós somos simplesmente abomináveis. Mas a Bíblia diz que nosso exterior foi crucificado com Jesus Cristo. Nosso exterior morreu e Jesus Cristo perdoou todos os pecados do nosso ser exterior. Nós que somos salvos ficamos frequentemente desapontados com o nosso ser exterior quando nós olhamos para ele. Nós ficamos esperançosos quando o nosso exterior parece fazer o bem, mas ficamos desapontados quando nós não alcançamos as nossas expectativas. Nós tendemos a pensar que a nossa fé está destruída quando estamos desapontados com o nosso exterior. Contudo, isto não está certo. Nosso exterior já foi crucificado com Cristo. Aqueles que têm a remissão dos pecados também continuam pecando através do seu corpo físico. Mas aquilo não é um pecado? Sim, mas é um pecado mortal. É mortal porque os pecados foram levados na cruz junto com o Senhor. O pecado que a carne exterior comete não é um problema sério. Contudo, é um assunto sério quando os nossos corações não estão corretos diante de Deus. Nós devemos crer em Deus
de coração. Mas iniquidades são reveladas aos justos logo após receberem a remissão dos pecados. Portanto, a salvação de Deus seria imperfeita se nós colocássemos as bases da salvação sobre o nosso ser exterior, que não pode deixar de pecar a todo instante. Nossa fé deve mudar para a fé em Deus, que Abraão tinha. Se nós percebermos que a nossa fé está baseada nas obras do ser exterior. O apóstolo Paulo disse, abre aspas, e circuncisão, a que é do coração, fecha aspas. Nós nos tornamos santificados e justos crendo no coração e não segundo as obras do ser exterior. Santificação não depende se o nosso ser exterior faz ou não coisas boas. Você entende isso? O problema é que nós temos tanto o ser exterior quanto o interior, e eles convivem em nós. Portanto, nós, algumas vezes, tendemos a colocar mais ênfase no ser exterior. Nós nos tornamos confiantes se o ser exterior faz o bem, mas desapontados quando não faz. Paulo diz que essa não é a fé correta. Abre aspas, e circuncisão, a que é do coração, fecha aspas. Qual é a verdade real? Como nós conhecemos e cremos de coração. Em Mateus, capítulo 16, Jesus perguntou a Pedro, abre aspas, quem você acha que eu sou? Fecha aspas. Então, Pedro confessou a sua fé, dizendo, abre aspas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fecha aspas. Pedro cria nisso de coração. Jesus disse, abre aspas, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, fecha aspas. Jesus disse que a fé de Pedro estava correta. Abraão não tinha filhos. Deus o guiou com sua palavra e prometeu que ele o daria um filho e que ele seria o pai de muitas nações. Ele também disse que Deus seria o Deus para ele e seus descendentes. Deus falou a Abraão, sua família e seus descendentes para serem circuncidados, como sinal da aliança entre Deus e Abraão. Abre aspas, a cicatriz de cortar uma parte da carne é a aliança de que eu sou Deus para você. Fecha aspas. Disse Deus. Abraão creu na aliança de coração. Ele creu que Deus seria Deus para ele e abençoaria o seu coração. Ele também creu que Deus seria Deus para os seus descendentes após ele. Ele creu em Deus. Nós somos justificados crendo no Evangelho da água e do Espírito com o coração. Nós somos justificados crendo com o coração que Deus é o nosso Deus, nosso Salvador. Nós somos salvos crendo de coração. Nós não somos salvos por mais nada. Nós nos tornamos justos crendo com nossos corações que Deus é o nosso Deus
e que ele levou todos os nossos pecados com o batismo de Jesus e sua morte na cruz. Crer com o nosso coração nos salva. Então, a Bíblia diz, abre aspas, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos capítulo 10, versículo 10. O que nós temos que tornar claro agora é que nós somos feitos justos crendo com o nosso coração e não por meio de obras virtuosas da nossa carne. Nós não nos tornaríamos justos se Jesus estabelecesse uma condição para o nosso ser exterior, dizendo, abre aspas, eu destruirei todos os seus pecados, mas sob uma condição. Você pode ser meu filho se você evitar o pecado. Você não pode ser meu filho se você falhar. Fecha aspas. Nós somos feitos justos crendo com o nosso coração. Nós poderíamos ser feitos justos se Deus tivesse imposto condições para o nosso ser exterior. Você acredita que Deus te salvou levando todos os seus pecados por meio do seu batismo no Rio Jordão, sendo crucificado e julgado em seu lugar? Como você crê nisso? Você crê de coração? Você poderia ter sido salvo se Deus tivesse dito, abre aspas, eu perdoarei suas pequenas fraquezas, mas eu não perdoarei as grandes? Eu irei cancelar a sua libertação se você falhar em manter esta condição? Fecha aspas. Nós devemos separar o homem exterior do homem interior. Nossa carne, o homem exterior, está sempre fraca e não pode alcançar a justiça de Deus por si só. Nós somos feitos justos, crendo com o coração diante de Deus, porque Ele prometeu salvar aqueles que crescem com seu coração. Vendo a nossa fé, que admite de coração o que Deus fez e que Jesus levou e destruiu todos os nossos pecados, Deus nos torna seus filhos justificados. É a aliança de Deus e Ele nos salvou para cumprir a sua promessa. Deus diz que, quando Ele vê a fé em nossos corações, nós somos feitos seu povo. Nós devemos separar nosso homem exterior do homem interior. Ninguém no mundo receberia a remissão dos pecados se nós colocássemos a marca da salvação em nossas obras da carne exterior, abre aspas, e circuncisão, a que é do coração, fecha aspas. Nós somos salvos crendo em Jesus Cristo com nossos corações. Você entende isso? Abre aspas, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 10, versículo 10. O apóstolo Paulo aparentemente separa o homem exterior do homem interior. Nosso homem exterior é pior do que fezes de cachorro, não vale nada. Nós não precisamos usar Abraão como exemplo. Olhe para você mesmo, veja a sua carne que não vale nada. A carne recorre a truques na tentativa de obter uma alta posição social e para viver na riqueza.
Não é verdade que a carne não faz nada, mas só busca o seu próprio interesse? A carne seria julgada mais de 20 vezes por dia se ela fosse julgada pela forma como age e pensa. A carne está contra Deus. Felizmente, Deus não se importa com o nosso homem exterior, mas Ele se importa com o nosso homem interior. Ele nos salva quando Ele vê que realmente cremos que Jesus é o Salvador com o nosso coração. Ele nos diz que nos salvou de todos os nossos pecados. Nós nunca poderemos ser salvos por nossos próprios pensamentos. Vamos ver os nossos próprios pensamentos. Nós achamos que podemos crer meramente com nossos pensamentos. Nós podemos crer com os pensamentos da carne, pensando, abre aspas, eu fui salvo porque Deus me salvou, fecha aspas. Contudo, nós não podemos ser salvos por nossos próprios pensamentos. A mente carnal muda o tempo todo e sempre faz o mal. Isto é verdade? Os pensamentos da mente carnal querem fazer isto ou aquilo segundo a sua própria luxúria. Vamos supor que alguém coloque a sua fé baseada em seus próprios pensamentos. Tal pessoa pode ter confiança na sua salvação, enquanto o seu pensamento atual concorda com o seu antigo pensamento, que é, abre aspas, Jesus levou todos os nossos pecados no Rio Jordão, fecha aspas. Contudo, porque os pensamentos da carne não são estáveis, a pessoa não pode confiar mais em sua salvação, uma vez que uma pequena dúvida invade o seu fraco pensamento acerca da salvação. A fé erroneamente construída, baseada em pensamentos carnais, irá cair em um ataque de dúvida. Nós não podemos realmente crer nele e, na verdade, se nós colocamos a base da nossa fé em nossos próprios pensamentos. Tal fé é como uma casa construída na areia, abre aspas, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Fecha aspas, entre parênteses, Mateus capítulo 7, versículo 27. Portanto, a fé de uma pessoa que crê com os pensamentos está longe da fé baseada na palavra de Deus. Deus disse, abre aspas, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 3, versículo 4. Nossa salvação deve ser baseada em sua palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e Deus é a palavra. A palavra veio à terra na forma de homem. Jesus nos salvou e continuou após seus 33 anos de vida na terra e guiou os seus apóstolos a escreverem a palavra da promessa, que é o cumprimento do Antigo Testamento, que ele também disse para os seus servos anteriormente. Deus escreveu o que ele disse e fez na Bíblia. Deus aparece na palavra e com a palavra, fala com a palavra e nos salvou com a palavra. Nós não podemos ter a perfeita remissão dos pecados com os nossos pensamentos, enquanto não cremos na palavra de Deus, pensando,
abre aspas, eu pareço ser salvo de vez em quando, mas eu não posso crer na salvação de Deus algumas vezes, fecha aspas. Nós não podemos ser salvos com pensamentos, porque nossos pensamentos sempre mudam e eles nem sempre são verdadeiros. Dessa forma, o apóstolo Paulo diz que a circuncisão é aquela de coração, e nós cremos na sua justiça com o coração. Quando nosso coração crê em sua palavra, o coração aparentemente testifica que Deus prometeu isso no Antigo Testamento e cumpriu a sua aliança. Ele nos salvou dessa forma no Novo Testamento pela sua palavra. Nós somos salvos e nos tornamos seus filhos crendo em suas palavras com nossos corações. Nós somos salvos dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito com o nosso coração. Nós somos salvos pela fé porque o coração pode admitir a Deus, mas nossos pensamentos da mente carnal não podem admiti-lo. Nós nos tornamos filhos de Deus crendo com nossos corações, não pelas obras ou pensamento do homem exterior. Está claro que nós nos tornamos filhos de Deus crendo em sua palavra com o nosso coração. Você crê com o seu coração? Você é circuncidado de coração? Você acredita de coração que Jesus é o seu Salvador? Aquele que crê no Filho de Deus testifica em si mesmo. Você tem o testemunho da palavra que Jesus te salvou perfeitamente, não o testemunho de uma experiência pessoal. Você tem a palavra que te deu a remissão dos pecados. Ter a verdadeira fé é ser salvo pela fé. Nós recebemos a remissão dos pecados crendo na palavra de Deus com nossos corações. Contudo, nós somos frequentemente desapontados quando nós olhamos as fraquezas do homem exterior. E, então, nós estamos aptos a retornar para a nossa fé em Deus. Aquele que não entende inteiramente a verdade está em uma grande ilusão. A maioria dos cristãos coloca a marca da sua fé em suas obras. É um grande erro. Nós não devemos medir a nossa fé com nossos próprios pensamentos. Nós não podemos colocar as bases da nossa fé na carne exterior, porque a carne é fraca. O Antigo Testamento e o Novo Testamento nos falam que uma pessoa é feita justa quando ela crê na palavra de Deus com o coração. Nós não somos salvos dos pecados por pensamentos ou obras, mas apenas pela fé. Nós não podemos ser salvos por obras da carne. Se nós pecamos ou fazemos boas obras, isto não tem nada a ver com Deus e sua glória. Portanto, a verdadeira fé significa ser salvo crendo na verdade da salvação da palavra de Deus com o coração. Nossa fé está errada quando os nossos corações estão errados, e a nossa fé está correta quando nossos corações estão corretos. O comportamento correto vem de uma fé correta. O comportamento errado vem porque o coração está fraco. Mas a coisa mais importante é que Deus olha para o coração. Deus olha para o coração e o investiga. Deus olha se o seu coração está ou não correto. Deus olha se nós realmente cremos com o coração ou não. Você entende isso?
Você sabe que Deus olha para o nosso coração? Deus vê se nós cremos em Jesus Cristo com o coração. Quando Ele olha para nós, você crê de coração? Deus observa se nós cremos com o nosso coração ou não. Quando Ele olha para nós, Ele olha os nossos corações. Nós devemos examinar os nossos corações na presença de Deus. A circuncisão é aquela de coração. Você crê de coração? Deus olha para o coração. Ele olha se nós realmente cremos com o nosso coração ou não. Ele olha se nós realmente conhecemos a verdade e se nós queremos persegui-la ou não. Ele olha se nós temos fé em nossos corações ou não e se nós queremos segui-lo e crer na sua palavra. Existe um ramo religioso que dá uma grande importância para o momento exato do nascimento de novo. É importante ter um conhecimento exato do que Jesus Cristo fez e crer nisso de todo o coração. Existe um grupo religioso que fala que os irmãos e irmãs de nossa igreja não são salvos. Eu tenho pena das almas deste grupo religioso. Eu quero fazer com que eles me entendam e quero ensiná-los o Evangelho da água e do Espírito. Seus pecados foram destruídos? Amém. Você crê com seu coração? Mas existem algumas pessoas que dizem que nossa fé não está certa. Eles dizem que nós não devemos crer na palavra como ela está escrita e devemos crer somente no que é provado pela ciência. Eles dizem que esta é a perfeita salvação e a perfeita fé. Eles dizem que uma pessoa nascida de novo deve saber exatamente a hora em que ela foi nascida de novo. Entre parênteses, hora, dia, mês. Quando o irmão Huang encontrou com um deles, a pessoa perguntou para ele quando ele foi nascido de novo. Então, o irmão Huang respondeu que ele não sabia exatamente a data e a hora, mas que ele havia nascido de novo da água e do Espírito em alguma data do ano passado. Então, ele disse que o irmão Huang não era nascido de novo. É claro, nós podemos dizer exatamente a hora, o dia, o mês e o ano, se nós relembramos quando nós nascemos de novo. Nós até podemos dizer se foi de dia ou de noite, ou manhã, tarde, hora do almoço ou hora da sopa. Contudo, a salvação depende da crença com o coração. Não importa se você pode se lembrar da hora exata. A circuncisão é aquela do coração. O Senhor levou todos os pecados com ele no Rio Jordão e foi crucificado em nosso lugar para ser julgado pelos pecados. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele levou sobre si todos os pecados do homem exterior e interior. Nossos espíritos ressuscitaram da morte e agora nós podemos seguir ao Senhor como Ele deseja, apesar de algumas pessoas poderem dizer que nós não somos salvos. O que a Bíblia diz sobre o homem exterior? Cada vez mais fraquezas parecem ser reveladas após recebermos a remissão dos pecados. Todas as nossas fraquezas ainda não foram reveladas. Contudo,
nós somos salvos se nós cremos em nossos corações que Deus é o nosso Deus e que Jesus levou todos os nossos pecados no Rio Jordão através do seu batismo e foi crucificado. Nós não podemos ser comparados com pessoas que colocam tamanha importância na data que elas nasceram de novo e creem apenas no que é provado pela ciência. Claramente, eles não são salvos. Nós cremos com nossos corações para nos tornarmos justos. Você crê que Jesus Cristo é nosso Salvador? Amém. A fé começa desse ponto e o Senhor guia os nossos corações a partir de então. O Senhor diz que nós somos seus filhos justos e que nossa fé é verdadeira. Ele abençoa os nossos corações e quer que nós o sigamos com nossos corações pela fé. Deus nos guia e nos abençoa quando nós andamos com Ele através da fé em nossos corações. Abre aspas, e circuncisão, a que é do coração, fecha aspas. Nós fomos salvos crendo com o nosso coração. Muitas pessoas na terra dizem que crer no Evangelho com o coração as salvou. Contudo, elas, na verdade, acrescentaram as suas obras na fé. Elas consideram as obras do homem exterior como essenciais na sua fé. Elas dizem que ter fé no Evangelho da água e do Espírito não pode guiá-las para a salvação, porque elas misturam a crença com o coração e com as suas obras virtuosas. Como resultado, elas estão mais preocupadas em saber quanto bem o homem exterior faz e com que frequência elas fazem orações de arrependimento. Elas estão longe da salvação, apesar de pensarem que estão salvas de seus pecados. Deus olha para o coração. Nós cremos de coração para nos tornarmos justos. É puramente separado do homem exterior e não tem nada a ver com obras. A salvação em si não tem nada a ver com nossas obras. Você está tranquilo após aprender que todos os seus pecados foram destruídos? Você quer servir ao Senhor com alegria? Você prega o Evangelho com alegria? Você quer se empenhar na sua bela missão? O coração se torna agradecido e jubilante, porque Deus aprova nossa fé quando nós cremos com nossos corações. Portanto, o coração é muito importante diante de Deus.